queridos alunos, sejam todos bem-vindos a mais uma videoaula de Geografia, aqui com o professor Arlan Francisco. Bem, pessoal, vamos ver qual que é o conteúdo da aula de hoje? Bem, pessoal, antes de iniciarmos a nossa aula, é muito importante lembrar para vocês que essa aula de Geografia é uma aula na modalidade EJA, certo? Porém, é uma aula específica para o pessoal do nono ano. Então, você que é do nono ano, presta atenção que essa aula foi preparada especificamente para você. Nosso tema de hoje, certo, pessoal, é problemas causados pela industrialização. Um dos problemas que a gente sabe que existe, precisamos da industrialização, porém é causado alguns danos ao meio ambiente, certo? Vamos ver tudo isso dentro dessa aula. Chamados de industrialização, o desenvolvimento de atividades industriais em um determinado local. Esse processo promove crescimento econômico e faz da indústria um setor de destaque para a economia local. Porém, quando esse desenvolvimento não é acompanhado de planejamento, graves problemas ambientais e sociais podem resultar do crescimento desordenado da população urbana. As principais indústrias surgiram na época em que os problemas ambientais eram poucos, principalmente pela reduzida escala de produção. Com o crescimento industrial, porém, os problemas ampliaram-se, ou seja, cresceram. Que era pequeno, ficou um problemão, certo? A indústria é hoje uma das principais responsáveis pelos poluentes lançados no meio ambiente. Os Estados Unidos, a maior potência industrial do planeta, são também o país que mais polui o meio ambiente. A China vem em seguida, devido ao uso intensivo de carvão para a geração de eletricidade. E acaba, pessoal, gerando esse impacto ambiental, certo? A poluição do ar é um dos fatores mais prejudiciais ao meio ambiente, principalmente o poluente CO2, que é o dióxido de carbono, ou gás carbono, derivado da queima de combustíveis fósseis. Por exemplo, pessoal, quando ligam aqueles ônibus, quem mora em zona rural um pouquinho sabe muito bem, quando liga de manhãzinha cedo para esquentar o motor, sai aquela fumaça bem grande. Aquilo, pessoal, é o dióxido de carbono puro, que acaba prejudicando o meio ambiente, certo? Eliminado em grande quantidade, além de poluir o ar, contribui para o agravamento do efeito estufa. O efeito estufa é um fenômeno natural que mantém a camada mais próxima da superfície da Terra, aquecida. A emissão de alguns gases potencializa esse fenômeno e promove o aumento da temperatura do planeta. Esse fenômeno é chamado de aquecimento global. O lançamento de detritos nas águas é outro problema ambiental, agravado pela industrialização. Elementos como plástico, tintas, solventes, detergentes e pesticidas são despejados indiscriminadamente, ou seja, pessoal, indiscriminadamente em rios. São jogados à torto e à direita, em lagos e também em oceanos. É algo, pessoal, independente se alguém estará lá para coibir ou não, se vai ter a polícia ambiental, se alguém vai chegar para dizer, olha, aqui não pode jogar lixo. Pense, pessoal, não pode jogar. Vocês têm que ter em mente na cabeça de vocês que não podemos jogar esse tipo de coisa, jogar esse plástico, detergentes, solventes, tintas, jogar isso em rios e lagos é muito prejudicial no meio ambiente. Isso tem que estar na consciência e na cabeça de todos vocês, certo? Quem já não faz essa atitude, quem não tem essa atitude, parabéns, certo? Mas
Quem ainda continua insistindo nesse tipo de atitude, peço a vocês, falo para vocês que o risco ele é muito grande, certo? Acaba prejudicando demais o meio ambiente. O petróleo também é derramado constantemente nas águas, devido ao intenso tráfego de navios petroleiros por todo o mundo. Esses e outros desafios precisam ser enfrentados com urgência, por meio de propostas que promovam um desenvolvimento sustentável e equilibrado. O exemplo, pessoal, principal que tivemos foi esse último aí, que é aquele mar preto, aquela lama de petróleo que foi despejada em nossos rios. Muitos de vocês sentiram na pele, certo? O que é aquele tipo de lava. Queriam tomar banho, por exemplo, queriam ir para a praia, e estava aqui proibido, porque ninguém queria mergulhar e sair todo preto de petróleo. Pense, pessoal, aquilo ali foi muito, de uma vez só. Mas o que fazemos, pessoal, com o nosso planeta é algo constante que pode sim chegar naquela devida proporção que estava. Então, todo cuidado é pouco. O crescimento desordenado da população urbana. Pois bem, a industrialização e a urbanização caminham juntas num processo de transformação e desenvolvimento da sociedade e da economia. No século XX, diversas questões sociais levaram muitas pessoas a deixar o campo rumo às cidades, em busca de melhores condições de vida. Esse movimento migratório, que recebeu o nome de êxodo rural, resultou no aumento considerável da população das cidades. Hoje, a maior parte da população brasileira vive nas cidades. A ausência de infraestrutura adequada levou as pessoas a instalar-se em moradias de baixo custo, construídas geralmente em áreas irregulares ou áreas de risco, consequentemente de falta de planejamento urbano e da forte especulação imobiliária. Poluição, violência e desemprego são exemplos de problemas que podem ser observados em grandes centros urbanos. E aqui ao lado, pessoal, nessa foto aqui, ó, mostra um exemplo claro, pessoal, de risco e de pessoas que moram em áreas irregulares. Se tiver um aumento de chuva forte, o que é que vai acontecer, pessoal, com essas casinhas aqui, olha, que estão praticamente na beira desse mar? Vão ser engolidas, certo? Vão ser engolidas por essa água, que são áreas irregulares. Infelizmente, temos isso no Brasil. E agora, pessoal, para apimentar a nossa aula de hoje, trago esse desafio para vocês. Olha, como a indústria pode impactar o meio ambiente? Discutimos isso dentro dessa aula, hein? Se estava ligado, responde aí em 3 ou 4 linhas esse desafio tranquilo, numa boa. E agora, pessoal, para colocar em prática tudo que aprendemos dentro dessa aula de hoje, nada mais justo que fazermos essa atividade, certo? Esse link, pessoal, que está aqui na tela de vocês, ó, também está aqui na descrição do vídeo, certo? Clica nesse link aí, vão ser direcionados para o Google. Lá vocês respondem o formulário com questões de múltiplas escolhas, ou seja, tudo questões de marcar, certo? Assim que responder, clica no botão enviar, encaminha de volta para mim, que eu vou estar tendo este feedback de vocês. Certo, pessoal? Bons estudos! E agora, para fechar a aula de hoje com chave de ouro, nada mais justo que essa reflexão. Olha, o sucesso é a meta, o esforço é sempre o caminho. Bem, pessoal, quem chegou até aqui,